Shalom, pessoal. A paz de Jesus Cristo. God bless you. Be welcome to our live stream here in Brazil. We are sending greetings. Invited everyone to repent and to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Say, Jesus, I repent. I decide to believe in your gospel, and I surrender my life to you. I confess I'm a sinner. I invite you to come and dwell in my heart and save me. Queridos, aqui em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui está dizendo que a presença do Senhor vai vir naquele que aceitar e decidir se arrepender. Há um chamado ao arrependimento. Você está vendo? Que mesmo o homem que está ouvindo o evangelho ainda não recebeu o Espírito. Deus não diria para o homem se arrepender antes de receber o Espírito, se não fosse possível. Mesmo o homem caído pode decidir se arrepender. Talvez ele não consiga se arrepender. O Espírito que vai levá-lo à obediência entra quando ele decide se arrepender. Está vendo a terra boa? Ele ouve e diz, eu decido me arrepender. Então o Espírito Santo entra por essa obediência. Quando o profeta diz, arrependam-se e convertam-se, a pessoa diz, então eu decido me arrepender e converter, me voltar a Deus. A Bíblia diz que então é dado a essa pessoa o Espírito, porque ela decidiu se arrepender. Você está vendo? Aqui em Atos 5,32 diz, mas nós somos testemunhas. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Obedece ao quê? Ao chamado arrependimento, à conversão. O chamado a se entregar a Deus e largar os ídolos e o mundo. Jesus diz que alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Quando o homem é terra boa, ele ouve essa palavra e diz, tá bom, eu decido, Deus está certo, a palavra dele. Eu decido me arrepender e abandonar os ídolos. Esse é o sine qua non. É aqui que separa os cabritos das ovelhas. É aqui que você vai ver quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Há no homem caído a condição de decidir se arrepender, se converter e abandonar os ídolos. A pessoa não consegue, porque só depois que ela recebeu o Espírito, não é verdade. Aqui está dizendo que o Espírito é dado àquele que, ouvindo a palavra, decide se arrepender e se converter. Então o Espírito Santo entra e nos dá uma herança, a santificação. Agora, isto é tremendo que nós vemos, é revolucionário. Ninguém pode receber o Espírito sem decidir se arrepender. A dizer, Jesus entra no meu coração. Não, ele não entra. Nenhum dos apóstolos disse, olha, receba Jesus no coração. Nunca. Não é assim que começa. Você não recebe Jesus, você decide se arrepender e se converter. Aí o Espírito entra. Esse negócio de, Jesus entra no meu coração, sem reconhecer os pecados? Sem decidir se converter e se entregar a Deus? Não. Pastor, ele só vai se arrepender depois que ele receber Jesus. É verdade. Mas ele pode decidir se arrepender. Senão Deus não chamaria o homem aqui ao arrependimento. Por que Deus está chamando os homens antes de receber Jesus para se arrepender? Certo? É uma decisão que o homem pode fazer. Portanto, essa entrega sincera e profunda, quando nós recebemos então o Espírito, aí nós podemos não apenas receber, mas nos é levado a entender e perceber o que temos recebido. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, diz que o Espírito Santo foi dado para revelar essas coisas, porque aos carnais lhe parece loucura. Mas que o Espírito Santo, ele veio como intérprete para revelar o que temos recebido gratuitamente. Portanto, você vê que não faz sentido a terra ruim se arrepender e se converter. Mas aquele que diz, eu vou me arrepender e vou me converter, o Espírito entra e começa. Não só a pessoa recebe, como ela vai perceber e manifestar o reino. Porque a fé sem obras é morta. Então vemos aqui a capacidade de receber, ser instruído e perceber o que tem recebido e manifestar o reino. Aqui nós vemos então a vida espiritual entrou. Entrou porque a pessoa aceitou a mensagem. A mensagem apostólica, arrependei-vos, pois e convertei-vos.
Aqui nós vemos então, preciosos irmãos, que há um chamado específico, não é venha fazer uma campanha de bênção, venha para ser feliz e tal, não, venha arrependido da sua velha vida, decidido a renunciá-la, decidido a mudar de vida, decidido a se entregar ao Senhor e largar os ídolos. Essa é a aula 1. Não faz sentido, não quero. Não vai ser salvo. Contendeu com isso? Já é um candidato eliminado. Não penso assim, eu não quero. Eliminado. Já foi eliminado. Como os 32 mil de Gideão, foi eliminado 20 mil já na primeira. Aqui está, se nós não decidimos nos arrepender, nos converter, se entregar ao Senhor, não tem nem novo nascimento, não tem nem Espírito Santo, não tem nem santificação. A decisão de se arrepender é a primeira. A decisão de abandonar a velha vida, os ídolos e o pecado é a primeira. Quem ouve essa mensagem, irmãos, e decide se arrepender e se converter, recebe o Espírito da obediência para conseguir se arrepender e se converter. Então isso é muito importante que nós possamos compreender que este evangelho é um chamado. E a forma como você atende esse chamado mostra que tipo de terra você é. Que terreno você é. Que você possamos compreender a seriedade desse chamado. Entende? O Satanás tem uma contenda com todos os habitantes da terra. E Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer salvar a todos. Mas multidões estão sendo lançadas no inferno. Por quê? Porque não dão crédito à mensagem. A Bíblia diz que Paulo estava pregando e Deus abriu o entendimento, os ouvidos de Lídia para abrir o seu coração para entender. Por quê? Porque ela estava atenta, arrependida. A Bíblia diz que Deus apareceu aqui em Atos, no capítulo 10, para Cornélio, que estava se arrependendo, buscando o Senhor sem entendimento nenhum na religiosidade. Então, para quem foi enviado? Para um sedento. Isaías 44:3 diz que Deus derramará água sobre o sedento, irmão. Há muita gente procurando Deus, tateando com a sua religiosidade, e Deus sonda isso. Agora, quando o homem, meus amados irmãos, ele ouve a mensagem, diz, passou para o outro, meu amigo. Perdeu o tempo da visitação. Herodes fez lá, Pôncio Pilatos desprezo a Cristo, perdeu. Perdeu o tempo da visitação. Então é isso. A rejeição do evangelho no coração fará com que o Espírito não entre nessa pessoa. Jesus diz, vocês me odeiam porque minha palavra não penetra em vocês. Pensa bem nisso que eu estou te falando, a seriedade de como você responde à mensagem. E se essa mensagem é bíblica, não é um chamado para campanha, nem um chamado para bênção, é um chamado para arrependimento, para conversão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.